E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Del Mondes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. E aí, gente? Formato novo, vida nova, tudo novo, mas uma coisa a gente mantém. Estamos trazendo convidados interessantes, melhores do que nós, para poder discutir assuntos e temas que são muito relevantes para as nossas vidas. Então aqui, a gente está trazendo para poder falar, vou falar daqui a pouquinho qualquer assunto, mas é a Nina Pascoal. Ela é doutoranda em História da Arte pela Unifesp, mestra, bacharel e licenciada em História pela PUC, técnica em museologia pela ETEC, é especialista em orientalismo nas artes visuais. Então assim, falar de orientalismo, falar de Oriente, já dá uma prévia aí do que a gente vai falar no futuro próximo. Mas antes disso, fala aí, Reginaldo, me conta como é que tá sendo ser macho essa semana. Maravilhoso, ele tá cada dia mais locutor de rodeio. Eu adoro essa introdução, eu adoro, é maravilhosa. Só melhor esse cara, que homem maravilhoso. Foi uma semana difícil. Foi uma semana difícil pra macheza, foi uma semana onde o homem hétero viril passou por perreios. O homem viril passou por momentos difíceis, né? O príncipe das trevas se foi essa semana, né? O inventor do rock de homem, do rock de tio, aquele rock bem de tio mesmo, né? Um dos inventores foi dessa, né? O Ozzy morreu, uma semana difícil, foi ontem, muito triste, mas muito interessante ver como todo mundo fez um ódio, assim, né? Você entrava na rede social, puta que pariu, todo mundo falando do Ozzy. Todo mundo, cara, que legal, né? Muitas pessoas que não são do rock, do metal também. Então eu acho muito interessante como, né, ele conseguiu furar a bolha e como, porra, na minha vida é importante pra cacete, né? E puxando aqui, muito feliz em trazer a minha amiga Nina Pascoal aqui com a gente. Ela é inteligente pra cacete, historiadora, e só, ela que nem nós, ela só quer um motivo, alguém batendo palma pra falar. Então eu acho que com certeza vai ser muito bom hoje aqui. Muito bom. Então, antes de começar, Reginaldo, de fato, né, a morte do Ozzy foi uma coisa que mexeu com o mundo, né? Eu ia falar, mexeu com o Brasil, não, mexeu com o mundo, né? Cara, teve um negócio aqui que mexeu com o meu coração, assim, os caras da Kiss, tá ligado? Kiss FM aqui em São Paulo, eles estavam falando sobre, né, sobre o quanto ele foi influente na música, na cultura, nas artes e tal. E aí eles falaram, e aí então Ozzy está voltando para o lugar de origem. E aí colocaram para tocar Mama I'm Coming Home. Caralho, velho, eu chorei, velho. Falei, porra, que coisa mais linda, né? Mas então é isso, gente, ó, espero que esteja em um lugar melhor, seja qual for o conceito de melhor lugar pro Príncipe das Trevas. Nina, muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar esse convite, por falar com os idiotas. E conta um pouquinho pra gente, antes de tudo, dá uma introdução sobre você, fala pra nós. Bom, gente, obrigada pelo convite. Como o Fernando falou, eu tô sempre esperando o momento de eu poder falar várias coisas, porque as pessoas, elas são palestrinhas, né? Então eu me enquadro, assim, no conceito de palestrinha. Eu faço palestrinhas profissionais e não profissionais, né? Porque eu sou professora, então trabalho com essa temática de Oriente Médio já tem quase 10 anos aí. Então, já tive a oportunidade de estudar algumas coisas, conversar com outras pessoas muito qualificadas, assim, nesse assunto. Tenho uma pequena vivência no Oriente Médio também, então a gente vai se aprofundando para se tornar cada vez mais palestrinha no assunto, né? Profissionalmente e em roda de conversa, mesa de bar também. E você tem um coletivo, não tem um coletivo? Tenho, exato. Agora, eu tô, assim, um pouco em off do coletivo por questão de trabalho, mas eu tenho também o coletivo Runa, que é um coletivo de 4 historiadoras que dançam. Porque tanto eu quanto as meninas, a gente começou a estudar esse assunto do Oriente Médio porque nós viemos das danças árabes, das danças orientais, das danças ciganas. Então, foi por causa da dança, na verdade, que tanto eu quanto as outras meninas do coletivo passamos a estudar Oriente Médio e povos ciganos de forma acadêmica, né? Então, o coletivo Runa já tem 5 anos agora de existência, já é uma criança com as próprias pernas e objetivos.
que tá por aí, assim, fazendo trabalhos de diversas frentes também, né? Mas principalmente com aulas e produção acadêmica. Então Não, vocês veem, desculpa só, Léo, vocês veem que hoje é qualidade na informação. Não é datacu do Reginaldo, não. Hoje não vai ter datacu do Reginaldo, não vai ter data sovaco, vai ter estudo acadêmico pautado. E alguém que estuda isso há muitos anos. Desde que você era uma criança remelenta correndo por aí, a moça já estudava o orientalismo, já dançava, já vivia. Não, hoje é dia de chupar e ouvir. Não, maravilhoso. É isso, Reginaldo. Assim, né? Pode ter um pouquinho de dataku também, né? Porque a gente mistura o possível e o imaginável aqui, mas já deu a bola levantada aqui pra nós, ainda. Fala um pouquinho dessa vivência. Você falou que teve uma vivência por lá. Onde que foi? Como que foi? Eu estive a turismo e por causa da dança também, né, no Egito, em 2018. Eu tava agora há pouco mesmo mexendo em vídeos dessa época e caçando essas coisas. Por causa de motivos dançantes, né? E tava vendo agora. Então, estive lá no Egito em 2018, eu fui com um grupo, né, de dança também. A gente participou de um festival. No Egito tem muitos festivais de dança do ventre, né? Imensos, gigantescos. Para quem não vive esse mundinho, até às vezes se impressiona com o tamanho das coisas, que é muito grande, muito profissional, muito chique, né? Para quem vai. Então, eu tive a oportunidade de estar lá em 2018. Nesse festival e também fazendo aquele turismo básico, né? Fazendo os pontos turísticos mais importantes ali do Cairo e dando uma caçada de assunto na rua também. Boa. Tem um negócio que ficou, velho, já pululando aqui na minha cabeça pra perguntar, que eu achei, assim, muito foda, de contraste mesmo do que você tá falando, Sabina. Você tá falando de dança, né? E a gente pensa, né, nisso. Dança do ventre, né? Que é uma coisa inerentemente sexy pra caralho. É bonito, porra, poderoso de você olhar e tal. E é uma região que também, né, é muito... eu não sei se inerentemente também, mas há muito tempo machista, né? E como que é esse contraste, né? Assim, cara, de uma região e de culturas que tem uma sexualidade numa dança tão legal e, por outro lado, uma repressão, uma coisa de poder masculino sobre o corpo alheio. Isso aí é um dos grandes paradoxos, assim, principalmente do Egito mesmo, né? Porque o Egito é um pouco a capital da dança do ventre e grande parte, assim, tanto da literatura quanto da desinformação sobre a dança do ventre acabam girando em torno do Egito também. Seja os estudos mais embasados ou os menos embasados, vão sempre jogar no Egito a origem, entre aspas, da dança do ventre, né? E aí, dentro dessa sociedade, de outros países ali do mundo árabe também, a dança do ventre é um pouco esse paradoxo mesmo, bem, bem semelhante a isso que você falou, Léo. Tem um controle muito forte de quem dança, do quanto pega bem ou mal dançar, mas ao mesmo tempo tem esse incentivo de praticantes de dança irem para lá o ano inteiro. Julho agora, gente, que a gente tá gravando em julho, julho é o mês que eu sempre fico com fomo, porque tem muitos festivais no Egito e eu tenho sempre a impressão de que tá todo mundo no Egito, menos eu, todo ano. Então, no meio da dança do ventre é muito comum, né, ter essas viagens, assim, é um investimento de uma vida, né? Mas, então, ao mesmo tempo que gira muito o turismo em torno disso, e, de fato, independente de você ser do meio da dança do ventre ou não, né, quando você visita um país árabe, você meio que espera ver dança do ventre em algum lugar, né? Seja ou num hotel, ou num restaurante, ou em um cassino, em alguns países tem mais, né, do que outros. Enfim, em resorts tem muito, 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 né? Apresentações de dança do ventre. Então, acaba sendo uma curiosidade, uma das coisas, né, que a pessoa espera ver quando chega no Oriente Médio. Mas sinto informar para vocês que a maioria das bailarinas que vocês vão ver quando vocês viajarem são estrangeiras, não são árabes. Por quê? Justamente rola tanto esse preconceito social com a mulher exibir muito o corpo, e não só exibir o corpo, mas também estar com o corpo numa profissão que usa o corpo para agradar alguém, entende? Então, o corpo, ele é a matriz daquele entretenimento ali. Isso não é bem visto socialmente de modo geral. Tem mudanças, né? Tem nuances, dependendo do país, dependendo da região.
As regiões mais turísticas são muito mais tranquilas, entre aspas, em relação a isso, mas, por outro lado, nenhuma família tradicional egípcia, nenhuma família tradicional árabe quer sua filha sendo bailarina. Por quê? Porque é uma profissão, né, que vai estar com o corpo muito aberto, digamos assim, para esse desejo sexual, para comentários sobre o corpo, né? É uma profissão de bailarina que, em alguma medida, tem essa carga de desonra para as famílias tradicionais. E quando eu digo tradicionais, eu não estou nem dizendo só famílias muçulmanas, tá? Muitas vezes a gente vai juntar o Lé com o Cré, mas nem sempre só as famílias muçulmanas que levam isso dessa forma. É mais um aspecto cultural mesmo, de ter a mulher numa posição mais velada, e não necessariamente isso significa usar o véu, mas assim, ser menos aberta aos olhares alheios, né? Então tem esse paradoxo mesmo. Mas, em contrapartida, se você tiver a oportunidade de participar de uma festa entre árabes, todo mundo dança. Mas, né, com características de dança um pouco diferentes, não é aquela dança que é alguém que tá dançando para todo mundo em volta assistir. É uma dança entre as pessoas da família, igual a gente faz um sambão na nossa laje. Então tem um pouco essa pegada, né, da dança familiar, que tem características parecidas dos movimentos, mas que é diferente da dança do ventre. Eu acho que principalmente para quem olha, por causa da roupa, né? Que a pessoa vai estar vestindo o que ela vestiria numa festa e vai estar dançando. Mas é muito diferente quando a gente vê uma bailarina de dança do ventre, né? De top, sutiã, barriga de fora, tal, bonitona, perna de fora, bibibi. Então, é um pouco paradoxo dentro da própria cultura árabe, né? Com todas as nuances que tem, porque também são várias culturas árabes, né? É difícil falar de uma só, assim. É isso que eu ia tentar trazer, assim, a gente dentro da nossa ignorância, a gente acha que tudo é Oriente Médio. Dentro da ignorância, né, é tipo como se fosse pra cima de Minas, tudo é Bahia, né, que nem era aqui um preconceito de São Paulo. Então, assim, o Egito é norte da África, o Oriente Médio é Ásia, mas a gente vai jogar as coisas tudo meio no meio aqui, porque a gente não vai ficar dando aula de geografia nem sabendo disso. Mas eu acho que é bom esse lembrete, porque o Egito fica no norte da África. É uma confusão que eu acho que tá sempre na Ásia, mas não tá, né. Eu achei muito interessante. Né? É embaçado ver a barriguinha mexendo mesmo na dança do ventre. É embaçado, né? Deve ter muitos milênios aí, deve ter uma coisa aí. É embaçadíssimo. É uma coisa muito bonita de se ver, né? Muito, muito instigante. Esse negócio da barriga sempre me perguntam, né? Porque hoje eu não dou aula mais de dança, mas eu já dei aula de dança um tempo, né? E é sempre esse bendito desse movimento que as pessoas querem ver, o da barriga, né? Seja o de tremer a barriga ou aquele que é uma ondulação da barriga, uma ondinha com a barriga. E eu vou falar pra vocês, primeiro mês de aula vocês aprendem, tá? Se alguém quiser, pode... Ai, que maravilha! Se gostar tanto, pode fazer, né? Pode, é um bom jeito de construir a masculinidade aí, porque tá cheio de homem que dança e dança muito bem. Não, e eu falo, mas é barriga grande, pequena, barriguinha com piercing, sem piercing, pintada, sem pintada. É bonito ver a barriguinha mexendo e fazer a Shakirinha, que né, não é a Shakirinha, mas os negocinhos de lado, é muito legal também. Três, né? Eu achei interessante que você falou, talvez, eu não sei se eu entendi errado, mas que existe, tipo, um nível ali de dança. Tipo, existe uma régua até onde eu posso ir, até onde não posso, dentro da dança, que eu não imagino que tenha sexualidade, mas não é algo sexual de fato acontecendo. Né? Seria tipo, você pode ralar na garrafa até um lugar só, você não pode passar daquele lado da garrafa. É tipo uma coisa bem idiota assim, mas tem uma régua que aí os homens, a família, as outras mulheres, quem recebe, quem que julga essa régua aí? Então, tem muitas nuances, né? Num contexto familiar, é normal que as pessoas dancem entre si. E acaba que, do mesmo jeito que pra gente, talvez, não sei se pra todas as famílias, mas vamos dizer que numa festa de família, o que vai tocar? Vai tocar um pagode e um funk. Você vai dançar do jeito que você sabe dançar. Quais são os passos característicos? São os passos característicos aqui do Brasil. Então, a dança do ventre, né, em boa parte dos países árabes, ela tem essa conotação familiar também. Inclusive, tem estudiosos da dança do ventre, né, de teoria, que não gostam nem de botar o mesmo nome, apesar de ser mais ou menos os mesmos movimentos. Por quê? Para poder diferenciar o contexto
em que a dança do ventre é feita nesse aspecto profissional, né? Vai ter uma profissional dançando e as pessoas vão assistir aquele show da gata ali. E diferenciar dessa dança feita em família, que é para brincar, para tirar sarro, para comemorar, para festejar. E uma característica muito parecida que a gente brasileiro tem dos povos árabes é essa coisa de fazer festa para tudo, né? Tudo é um motivo de uma festinha, de uma comemoração, e em boa comemoração a família sai dançando toda junta ali. Então, esses movimentos são os característicos de lá, que também são os da dança do ventre, né? Não só, mas também são esses movimentos da dança do ventre. Então, num contexto familiar, isso é mais fluido. Mas, quando a gente está falando num contexto profissional, tem também algumas questões. Por quê? Existem as boas bailarinas profissionais que, no caso do trabalho nos países árabes, geralmente são estrangeiras, geralmente não são de origem árabe mesmo, né? Inclusive, eu tenho várias colegas que estão trabalhando fora aí nesse rolê. E aí, tem boas profissionais e tem nem tão boas profissionais. Por quê? Porque nesse mercado de entretenimento, assim como aqui no Brasil, muitas vezes o que vale é ser bonita, é ser padrão. E aí, não necessariamente essa gata tá sabendo tudo o que tá fazendo, inclusive às vezes prejudica o próprio corpo, né? Porque qualquer exercício físico ali contínuo que você faz sem saber o que tá fazendo, você vai esculachar seus joelhinhos, vai esculachar sua barriguinha, sua coluna, né? Mas, então tem as duas coisas. O que é um pouco uma característica de um mercado precarizado também, né? A mulher, de modo geral, tá sempre numa posição mais subalterna no mercado de trabalho, onde quer que seja, e com a área que seja, em relação aos homens, né? Então, você imagina ser bailarina estrangeira num país onde você não conhece ninguém, onde você provavelmente não vai ter uma grande rede de apoio, onde você não vai estar respaldado juridicamente da mesma forma. Você vai aceitar o trabalho que puder aceitar, né? Tem quem consiga escolher e tem quem não consiga escolher tanto também. Então, tem características muito diversas, assim, do trabalho. E tem bailarinas muito boas, inclusive, para quem dança fora um tempo e depois volta para os seus países, vira um status, né? Eu sou bailarina internacional, dancei no Egito. Então, vira um pouco o status por um lado, mas por outro, é um trabalho, assim, bem puxado. São muitas horas de show, muitos shows por dia. É uma puta de uma exposição, né? Que a mulher fica sujeita. E isso mesmo se a gente for pensar em casa de show aqui, né? De qualquer estilo de show que seja, assim. Então, tem todas essas coisas, né? Um trabalho meio ingrato, apesar de ser muito bonito, né? E de fazer rodar uma engrenagem de turismo, de entretenimento, de business ali, que é grande também. Ô, Nina, tem um negócio que eu tava pensando aqui, que é sobre a figura, né? Essa figura da dançarina, né? Porque o que acontece, assim, né? Uma coisa que eu acho que é meio lamentável do ponto de vista dos caras, do nosso ponto de vista, é que a gente não tem ideia do quanto a gente é influenciado pela cultura norte-americana até a gente começar a ter um pouquinho de noção na cabeça. E aí, tudo que é oriental, né? Tudo que é do meio pro lado de lá, fica exótico, né? Então, assim, se você vai para uma japonesa, tem a imagem lá da geisha, né? Se você vai para a Índia, tem a imagem da mística ali, né? E se você vai para os países ali do Oriente Médio, tem essa imagem da odalisca e tal, né? Que é que, cara, assim, na boa, do ponto de vista do ocidental, é só um monte de fetiche, né? Pra gente, assim, caraca, vou pegar, né? É a roupa da enfermeira com uma caracterização exótica, né? E assim, brother, quantas bronhas, né? A questão é essa, assim. E é muito louco ainda ter essa coisa da sexualização do Ocidente versus a cultura do Oriente, né? Quanto disso tá dado e quanto disso tipo, história recente, assim. Eu tava vendo esses dias, né? Eu já vou juntando um monte de coisa aqui para poder fazer a pergunta. Que, assim, cara, até um tempo atrás ali, né, no Irã e tal, era um país que era liberal, né? A mulherada não usava burca, né? Até antes dos anos 80. Sabe, assim, quando a gente olha, a gente pensa assim, mano, é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Só que, na real, não era, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer
beleza, tem um pouco de fetichismo ocidental, né? Tem um pouco de construção recente de uma mega repressão sobre o corpo da mulher, né? E tem um pouco de repressão, construção de história, né? Assim, cara, que merda que tá tendo que colocar burca, né? Não é que eu tô querendo que elas se fetichizem, né? Mas o quanto da cultura é eliminada por um reforço, tanto de uma coisa aliada ali, né? Do Ocidente fetichista com o Oriente repressor, sabe assim? E aí, assim, no final das contas, quem se fode é a mulher, né? Quem se fode, no final das contas, é ter que colocar uma burca, porque se sai um cachinho pra fora do cabelo, a mulher é assassinada na rua, né? Aconteceu isso no Irã esses dias, não sei se você viu, Reginaldo, que a mulher foi assassinada no meio da rua porque deixou sair uma mecha de cabelo pra fora da burca, mano. São muitas coisas, assim. Deixa eu tentar organizar o que... Porque tem muitos pontos para falar em cima disso, assim. Vou começar desse lance da burca, entre aspas, né? Essa questão, eu acho que ela... A gente precisa tomar um pouco de atenção, eu acho, porque, sim, tem uma ala muito extremista do uso dessas roupas que escondem boa parte do corpo. Mas... Contudo, entretanto, para muitas mulheres isso é uma escolha. É uma escolha vinculada à própria escolha religiosa. Então, o quanto eu que estou aqui no Brasil escolho estar vestindo o que eu estou vestindo. Se eu sou bombardeada com uma cultura que pede que eu me vista de tal forma, pinte o cabelo de tal forma, pinte a unha de tal forma, use o batom de tal jeito, seja assaz aprazível aos olhos de outras mulheres e de outros homens. Eu que estou escolhendo, sabe, essa roupa. Então, tem nuances, assim, porque a gente, por um lado, como a gente tem uma cultura muito mais voltada ao Ocidente, né, recebe muito mais influências desse Ocidente hegemônico, a gente, primeiro, se considera ocidental, né, coisa que geograficamente a gente até é. Mas eu acho que politicamente a gente não tá em pé de igualdade com esse Ocidente que a gente fala, né? Então, não sei, eu não gosto muito de pensar que o Brasil é ocidental, sabe? Que eu acho que o Brasil é um Ocidente colonizado, digamos assim. E aí... Colonizado, desculpa só um adendo, colonizado mais de uma vez, porque colonizou uma vez em 1500, colonizou nos anos no século passado, foram colonizados de novo, e estão tentando colonizar na terceira agora de novo. Pois é, então. Então eu acho que tem isso, né? E aí, tanto o Irã quanto outros países dessa região que também foi colonizada, do Oriente, eles tiveram muitas normas para cumprir que foram impostas pelos países que os colonizaram. Então, essa questão do Irã, por exemplo, a época da mini saia no Irã, ela em alguma medida não deixa de ser, por mais que pra gente que tá acostumado com essa cultura da mini saia, pareça que aquilo é libertação, é um pouco de etnocentrismo da nossa parte, é um pouco de régua ocidental da nossa parte. Porque é uma cultura que o Irã foi quase obrigado a seguir por questões de consequências da colonização da região. E por isso que não durou. Porque não é uma característica cultural deles, não é uma característica própria deles. Foi uma tentativa de importação durante um dado momento ali, e que normalmente a gente que tem essa cultura mais ocidental entende que aquilo foi o máximo de modernização que eles chegaram. E que os costumes são extremamente atrasados. Sendo que, na verdade, é um apagamento dos costumes que aquela região tem. Então, isso se estende para outras regiões também, né? Lógico que a gente também não pode achar que não existe um extremismo religioso bastante complicado e que se aplica muito mais ao corpo feminino. Tem, né? O Talibã, por exemplo, é um caso bem particular que a gente tem sobre isso, né? Mas eu não sei dizer se o Irã é o mais radical nesse sentido. Me parece que o Talibã é muito mais. Porque o Talibã, ele apaga não só as características que a gente ocidental acha que são ocidentais lá,
quanto apaga as características próprias daquela região, das mulheres daquela região, das escolhas que elas têm de se vestir, mesmo dentro de uma ampla tradição islâmica ali. Então, existe uma repressão muito forte ali, por exemplo, do Talibã. Mas eu acho que a gente não pode só usar a régua ocidental para medir esse comportamento, ou as roupas, ou o tamanho da saia, e achar que necessariamente usar mini saia é liberdade. Porque, assim, eu prefiro não usar mini saia, por exemplo, e ter alguns direitos que eu não tenho, sabe? Então... Não, cara, que maravilhoso! Não, maravilhoso, tipo... Caplau! Maravilhosa, assim, ó. Nossa senhora, é isso. É isso. O Léo tava comemorando a mini saia, fazendo ódio aqui, quase foi lá pros anos 80 dar um abraço no Saddam Hussein. Ela, mano, ela arrebentou, assim, tipo, não, cara, tu tá errado, tá falando... É isso, assim, é isso. Tô brincando, drama. No mundo globalizado, assim, as coisas vão chegando. Só que a gente percebe que as coisas chegam mais de um lado para o outro do que do outro para o outro lado, sabe? A gente nem sabe quanto que é cabaço. Sabe assim, eu achando aqui que eu tava sabendo pra caralho. Não sei quanto que eu sou cabaço. Não, do bagulho, sabe? Caralho, muito foda. Coisa, né, gente? Acho que se alguém não for cabaço, essa pessoa vai ser extremamente chata de conviver, inclusive, né? Chatíssima, imagina. A gente já é arrogante por muito menos. Imagina que insuportável se for um homem, então, gente, me desculpe, mas não vai dar. A gente vai ter que pendurar ele num poste. Homem hétero cis normativo na cartilha, trabalhando na Faria Lima. E é muito louco isso também, né, velho? Pensar na coisa do fanatismo religioso, mano. Não sei se vocês viram, assim, que saiu essa semana, eu acho, um documentário a mesma mina que fez Democracia em Vertigem, é Petra... Não lembro sobre o nome dela. Petra alguma coisa. E saiu o documentário que chama Apocalipse nos Trópicos, que ela tá falando sobre o avanço, né, da religião evangélica no Brasil e a tendência desse radicalismo religioso, assim, né? Que, cara, é engraçado isso, assim. Parece que pouco importa a qualidade de vida das pessoas. O que importa é o quanto quem dirige a religião tá disposto ou tem facilidade de manipular a opinião da galera, né? Nossa, assim, porra, bagulho assim. E aí é foda, né? Porque, tipo assim, caralho, é fanatismo religioso de lá, fanatismo religioso de cá, no final das contas é grandes massas de manobra de religião contra religião, assim, né? Tipo, que merda. E a religião evangélica, né? Os neopentecostais, assim, de modo geral, eles também têm regras muito rígidas aí com vestimentas femininas, né? Então, será que tem algum sentido eu olhar aquela outra cultura ali e falar assim, nossa, olha eles lá fazendo não sei o quê, que repressores de mulheres. Mona, a senhora tá interessada na repressão de mulheres sobre outros assuntos ou é só em relação à mini saia? Porque também daí você tá instrumentalizando a mini saia, que é muito mais bonita de um homem ver na cabeça dele, é uma mulher de mini saia. Então ele super vai defender o direito à mini saia, sabe? Ou não cortar o cabelo, né? Os caras tudo curtem cabelo no rabo, né? Cabelo na bunda, cara. O cara vai defender o direito de outras coisas para essas mesmas mulheres? É um negócio meio conto de aia, né? Tipo assim, o bagulho vai indo pra uma parada assim, caralho. E aí você, sei lá, né? Eu que acho que tô isentão vendo a coisa de fora. Meu Deus do céu, tá indo pra uma repressão caótica, maligna e terrível. E a galera tá tipo, um monte, né? Parece um monte de zumbi indo pro abismo, assim, é um bagulho meio mal. Né? Cara, assim, fazendo um paralelo pra gente, a gente sempre se perguntou como o Hitler não foi eleito com maioria, mas ele participou da democracia, o partido dele teve mais do que os outros, ele foi eleito com mais de 30% dos votos, e metade dos alemães não identificava que aquilo era legal. Então, assim, geralmente quem é jegue, e a gente é jegue pra muita coisa, né? Eu falo uma pá de besteira. Mas eu queria trazer aqui pro pessoal, pra experiência da Nina Pascoal, né? Quando tipo, você teve no Egito, você presenciou alguma questão machista escrota? E você, eu já acho que eu tenho uma resposta para essa pergunta, mas vou te perguntar. E você aqui dançando e participando desse coletivo, você sabe quantos você já teve que aguentar de macho trouxa? Não consigo fazer essa conta. São muitos, né?
Lá no Egito, quando eu fui para o Egito, eu inclusive fiz uma escala no Marrocos, né? Então eu perdi ali umas horinhas que eu aproveitei que eu já ia fazer essa escala mesmo. E desci lá, fiz um rolê ali em volta da cidade e depois voltei pro aeroporto e fui embora, né? Que tá nos lugares da vida que eu quero muito conhecer. Olha, vale a pena. De alguns lugares que eu já tive a oportunidade de ir, a cidade ali de Casablanca me pareceu um dos lugares mais parecidos com o Brasil em que eu já estive. Eu quero voltar, né? Se a vida permitir, quero voltar, porque também quero poder ver mais coisas e tal, mas foi um contato muito breve, né? E essa escala que eu fiz no Marrocos, eu tava sozinha, completamente sozinha. Eu tenho o costume de viajar sozinha, mas é aquilo, né? Sempre que você tá falando de viajar sendo mulher para o Oriente Médio, já vão te botar um monte de alertas ali, né? Super maluquetes. E eu sou meio maluquete também, né? O remédio do doido é o doido e meio. Quase nada ansiosa fica, né? As pessoas ficam. A gente já é tranquilo, né? Eu falei assim: tá bom. Beleza, se tiver eu vou lá ver. E ok, né? Então, no Egito, eu encontrei com o grupo com quem eu fiquei e tal, mas eu fiquei 2 dias sozinha no Egito e 1 dia no Marrocos. Eu não sei nem o que dizer, porque não me aconteceu nada. Absolutamente nada. Para não dizer que não aconteceu nada, uma coisa no Cairo, né, no Egito, é uma cidade extremamente turística. É uma das cidades mais visitadas do mundo todo ano. Então, é uma cidade que se move muito, inclusive o PIB do Egito relacionado ao turismo é um dos maiores do mundo, né? Porque, não só porque tem um fluxo de pessoas muito grande, mas porque o Egito tem uma economia muito carente ainda em relação a outros tipos de exportação e importação, nananã, que isso acho que vocês sabem até melhor do que eu para falar, mas isso faz com que o PIB do turismo se destaque ainda mais dentro daquela economia, né? Então, é uma cidade que onde quer que você pise, você não tem cara de... eu não tenho, né? Essa minha cara aqui. Infelizmente, eu não nasci egípcia. Então, eu não tenho cara de árabe. Eu não me visto com as roupas normalmente usadas ali na região. Eu tô com o cabelo de fora. Já tinha o cabelo pintado nessa época também. Então, o que vai acontecer? Que vai acontecer com homens e mulheres. Vão tentar te vender tudo que eles tiverem lá. É isso. E para isso, eles vão tentar chamar a sua atenção. Metade dos vendedores da região turística ali do Cairo de mercado falam português, tipo, meia dúzia de palavras em português para poder te chamar. Então, eu chegava no Cairo e aí o que eu ouvi? Olha, essa virou até piada na viagem. Porque os vendedores me chamavam de Shakira. Porque a maioria das mulheres que estavam comigo eram todas morenas, né? Do cabelo escuro, assim. E aí me chamavam de Shakira, X. Ô loirinha, ou egípcio, tá? Falando ô loirinha. Mas assim, também, cara, isso é em todo lugar que é turístico, assim, né, meu? Teve uma vez que eu fui pra onde? Maranhão, assim, né? E os caras também tem uma coisa muito de, porra, querer oferecer, e, pô, ver que você do sudeste aqui. E é isso, tá certo mesmo, assim. Tem mais que tentar oferecer mesmo. Turista tem tudo que se fuder. E aí, lá no Marrocos também, assim, foi o primeiro dia de viagem, né? Eu nem tinha chegado no Egito ainda. Eu saí do aeroporto, arrumei um táxi e falei, meu amigo, quero que você me leve pra dar um rolê aqui. E ele foi e levou, e não me aconteceu nada. Não senti nenhum desrespeito. É lógico que isso é uma experiência muito pessoal, né? Mas eu não me senti desrespeitada nesse sentido de forma alguma. É lógico que não responsabilizando as mulheres pelas bobeiras que elas escutam, mas sabendo que você vai pro Egito, eu não andei também de shortinho na bunda, sabe? Acho que não pega bem pra mim. Eu não ia me sentir bem dentro de um país que não é o meu, de uma cultura que não é a minha, eu me sentiria desrespeitando a cultura dali. Mas não por medo de alguém mexer comigo ou não, assim. Porque, como o Fernando falou, né? Sendo bailarina de dança do ventre, eu recebo muito mais comentários esdrúxulos sobre isso do que eu recebi lá, ou em outros contextos, assim, o orientalismo, né, nesse sentido, esse orientalismo, essa carga sexualizante que a dança do ventre tem, ela pesa muito mais pra mim quando eu falo que sou bailarina do que quando eu falo que eu estudo Oriente Médio.
Inclusive, é um ponto, assim, que também é conflitante, né? Porque as pessoas dividem um pouco corpo e cabeça, né? Como se a gente andasse sem cabeça, igual uma mula, mas... Não, o Reginaldo vai perguntar um negócio? Então tá. Não, e eu acho muito foda também, assim, né? Falando, né? Generalizando de novo a região, assim, né? Falando sobre a divisão de corpo e cabeça, né? E principalmente, né? Porque você tem uma vivência acadêmica legal, né, Nina? Faz pouco tempo eu li aquele livro da Malala. Eu sou Malala, né? E aí, velho, assim, né? Pra quem não tá contextualizado, no livro, né, gente? Pô, é uma menina, né, que vive ali na região e tal, e ela queria estudar, velho. E aí, assim, estourou conflito, né? Começaram os grupos mega radicalizados. E aí, porque a menina queria se enfiar nesse meio, né, de estudo e um pouco mais acadêmico e tal, meteram um tiro na cabeça dela. Basicamente, assim. E aí, assim, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né, Nina? Assim, cara, pô, você conhece mais ou menos ali a região, e é possível, né, ainda, ou vale a pena ser uma mulher, querer, porque é foda também, né, as ferramentas que elas têm para poder quebrar com esse paradigma de objeto também são poucas, né, tipo assim, ou você morre, basicamente, né, ou você se enquadra, né, como que você vê essa questão toda, assim, né, corpo, cabeça, estudo, ou só objeto e a cultura dos caras, assim. Então, de novo, né, também é um assunto que eu acho que tem muitas nuances, assim, para falar de um modo generalizado, porque o caso da Malala, ele também é relacionado à política do Talibã. Então, tem grupos mais extremistas do que outros, assim, e se engana quem acha que a maior parte dos países do Oriente Médio são extremistas, porque, em verdade, a grande maioria é extremamente aberta aos costumes ocidentais e extremamente aberta à economia ocidental. E uma coisa justifica a outra, inclusive, né? Então, a grande maioria dos países que a gente chama de árabes do Oriente Médio são extremamente abertos com relação a turismo. É a mesma, por exemplo, eu estive na Itália 2 anos atrás. Fui entrar de short na igreja, você acha que deixaram? Não, deixaram. Oxi, não pode short na igreja? Pode não. Tá. Pode nada, vai você entrar na Catedral Zona lá na... E é Europa. Tá amarrado, tá repreendido. Mas assim, né, gente, a Europa também nunca foi muito conhecida por muito progressismo. Mas a gente acha que né? Que depende do lugar também, né? Quer dizer, sei lá, a gente olha assim, sei lá, Berlim, Londres, assim, tem uma cara de ser mega progressista, né? Mas vai você entrar de shortinho? Não pode também. É progressista só pra usar droga. É progressista, entendeu? Pra arrancar... Pra colonizar os outros. É isso, cara, é pra arrancar dinheiro. Porque daí eu preciso dizer que eu sou melhor em alguma coisa, então eu vou falar que eu sou progressista, que eu sou civilizado, que eu tenho divisão entre Estado e igreja. Rapaz, mó mentirada, né? Aliás, o Estado surgiu aliado com a igreja e a família, né? Tipo, uma coisa surgiu junto com a outra. Então, por isso que, assim, eu gosto de fazer esses paralelos em relação à cultura do Oriente Médio, porque a gente tem ideias muito prontas que são vendidas pra gente por uma razão também, né? Sobre o Oriente Médio e sobre essa instrumentalização que se faz sobre o corpo das mulheres no Oriente Médio para poder criticar o Oriente Médio. Então, na verdade, esse povo tá realmente preocupado com a opressão das mulheres no Oriente Médio? É esse o motivo que faz com que se fale tanto das mulheres no Oriente Médio? Eu acho que não é. Eu acho que é para justificar políticas de intervenção sobre petróleo, sobre outros aspectos da economia. Me parece. Não, Caplau. Matou a pau. Total, é isso. É porque é isso, assim, né, Nina? Eu acho que aqui a gente, influenciado por uma cultura hollywoodiana, nós somos a salvação dos outros, assim. Então, assim, né, se a salvação não vier pelo homem branco ocidental, com os valores brancos ocidentais, essa mulher vai estar em perdição, perdição fundamentalista, assim, saca? Tipo, a salvação vem através do homem ocidental. Faz sentido? Total, é isso mesmo.
E aí, voltando naquela pergunta que você fez, né, sobre o quanto é verdade ou fantasia essas coisas sobre a mulher oriental, é as duas coisas, né? Porque, assim, acho que a gente não é tão criativo assim para inventar do nada as coisas, né? Então, mas muito do que a gente tem como essas características que parecem muito inerentes à mulher oriental, parecem muito inerentes à cultura oriental, elas são meio que repaginadas, digamos assim. Elas recebem uma carga um pouco maior ou de sexualização, ou de barbarismo, ou de incivilidade, ou de, eles não sabem se governar, eles não sabem se organizar. Porque isso justifica essa intervenção, né? Isso justificou a intervenção, continua justificando a intervenção. Então, tem coisas que são culturais e que são questionáveis mesmo, assim como toda cultura tem, entendeu? Com a minha régua ou com a régua da própria cultura. Tem coisas que passam para algumas pessoas e para outras não. Existem diferenças e nuances dentro da mesma sociedade, né? Então, isso é um ponto. Mas essas características, assim, por exemplo, da mulher, da odalisca disponível, né, balançando a teta, assim, vem cá, tal, é uma meia-verdade, assim. Não é uma mentira absoluta, porque se essa mulher tá numa condição de tá sendo colonizada, ela perde seu território, perde os seus direitos, o que ela precisa? De dinheiro. Tem a profissão que é mais antiga do mundo, e ela funciona até hoje. Vou lembrar de uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida na política brasileira, apesar que tem muitas, que foi um deputado estadual brasileiro que foi para a Ucrânia e soltou a frase, né? Elas são fáceis porque elas são pobres. Né? Então eu acho que você está falando de anos agora, né? Há 3 anos atrás aconteceu aqui ao vivaço na nossa cara. E é isso, né? A mulher, quando ela está numa situação de muita vulnerabilidade, ela ainda tem o corpo para recorrer. Especialmente se ela for considerada bonitinha ou exótica ou alguma coisa que faça o olho de um tonto saltar. Então, ela sabe disso. Então, é uma mentira absoluta que tem uma carga sexual? Não. É uma coisa da qual a gente deve se orgulhar? Não sei. É uma coisa que eu gosto de negar? Não, porque também eu vou estar invisibilizando de novo essas mulheres que de alguma maneira fizeram com que essas práticas existam e cheguem até mim e eu gosto delas. Então, não gosto de invisibilizar esse aspecto, mas é o único aspecto que tem. Será que a gente precisa falar só dele? Será que a gente precisa reforçar só isso o tempo todo? Crescemos vendo Pica-Pau lá, babando lá das meninas. Nossa, sim. Então, essa do Pica-Pau me mata, do Star Wars, assim, horrível. A minha companheira nunca assistiu Star Wars, tá? Aí a gente tá tô fazendo a ordem de lançamento com ela. E eu falei pra ela outro dia, ganhei um fetiche novo. Mano, eu não lembrava da Leia. Eu não lembrava da Leia, escravinha do... Não, eu não lembrava dessa história aí. Fetichinho novo, gostosíssimo. Escravinha do Jabba the Hutt. Olha como é uma construção visual, mas que é uma construção retórica. Quando que ela veste aquela roupa de odalisca, entre aspas, tá? Porque odalisca é um termo pra gente facilitar a comunicação, mas ele não é o melhor pra dizer isso, assim. Qual que é o momento? Qual que é o momento em que ela se torna escrava? Não é outro. Podia pôr qualquer roupa nela de escrava, gente. Não. Vai pôr uma roupa oriental, porque você tá falando duas coisas ao mesmo tempo. E você pensa que o planeta do Java também é um negócio meio de areia, né? É um negócio meio distante. É que eu acho que tem... às vezes. É que eu acho que tem um outro elemento aqui também, né, gente? Que é a vulgarização da sexualização. Porque é o seguinte, assim, cara, se você for pensar, né, assim, isso é uma coisa totalmente ocidental católica, né? Que o sexo é um ato sujo, que você precisa ser lavado desse ato no momento que você é batizado. Você é colocado em água para ser lavado da sujeira que é o sexo, tá ligado? E por outro lado, cara, quando você olha pra lá, você tem um Kama Sutra, que é, um manual ali de como dar prazer, receber prazer, tá ligado? Tipo, essa coisa da vulgarização, da sexualização também é uma coisa muito lá de cá, tá ligado? Então, assim,
E também, né, lógico, eu tô colocando numa pasteurização aqui séculos de história de povos diferentes. Ok, tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é que, no final das contas, essa coisa do moralismo católico relacionado ao sexo também é uma coisa meio nossa, assim, né? Porque é isso, assim, a coisa da odalisca, ou a coisa da geisha, ou a coisa de usar o corpo como um recurso vulgar, tá mais pra cá do que pra lá. Né? Porque é isso, assim, quando você pensa em geisha, né, porra, a mina precisava ser versada em poesia e o caralho pra poder ser atraente, né, pra quem fosse consumir, entre parênteses, assim. Mas no final das contas, eu acho que confundir vulgarização e sexualização é tema para um outro episódio, sabe assim? É tema para um episódio inteiro, assim, né? Porque agora mesmo, se você for ver, cara, pra galera que é mais nova que a gente, né? Eu digo, eu não sei quantos anos a Nina tem, né? Mas a gente aqui é millennial, né? Tá entre os... Eu tô depois dos 40. Mas o que eu tô querendo dizer agora, cara, você olha a molecada, tem um monte de gente que tem OnlyFans, tá ligado? É um bagulho mega comum e não é o fim dos tempos quando vaza uma foto de nudez, tá ligado? Tipo, porra, a galera fala, eu prefiro abrir um OnlyFans de pé e ganhar 5 vezes o que eu ganharia no telemarketing, que não é muita coisa, mas não precisar me sujeitar a um script falando qualquer coisa pra poder agradar fulano que tá doido pra despejar as frustrações do dia em mim, tá ligado? Então, assim, Mas né? aí só um adendo, eu acho que também tem um recorte muito de classe social também, isso aí, viu, Léo? Eu acho que pra chegar num abrir um OnlyFans e pensar nisso, eu acho que tem um recorte de classe aí, cara. Não é uma coisa que tão mensurável ou atingível pra qualquer pessoa. Eu não acho. Eu acho que é um recorte bem de classe. Acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Eu acho que tem essa coisa do OnlyFans, assim, ela tem. Eu concordo com o Fernando, assim, ele tem um recorte de classe, e ele não só tem um recorte de classe, como ele tem um recorte também religioso, sabe? Porque a gente, talvez, que tá numa bolha ou um pouco menos religiosa e tal, a gente acha que tá muito de boa, mas em muitos lugares não tá, não. Né? Para quem tem a religião como um ponto ainda mais forte dentro da própria existência, não é tão de boa assim, né? Ô Nina, a gente fala, mas, gente, eu morro de vergonha de expor minhas fraquezas e meus traumas na internet. Eu morro de vergonha, eu tenho bastante vergonha. Mesmo, né, tentando ser descoladão, sendo alguém progressista, alguém que não tem vergonha e medo do que faz, metido a descoladão. Né? Imagina, tem podcast, não sei o que, traz convidados, se sente o pá. Então imagina, é o que você falou, né? Um recorte até de, vamos lá, religião, classe, estética. Tem uma estética bem clara aí também, né? Lógico que assim, tem gosto pra tudo, né? Mas tem gostos que são maiores do que outros. O gosto, ele é condicionado culturalmente igual qualquer outra coisa, né? Então, mas é porque eu não pego fulano que eu não acho bonito. Sim, mas você não acha bonito por causa de uma questão cultural, amor da minha vida. Não é só porque você atingiu o Nirvana e escolheu lá entre uma grande seleção de personagens do The Sims qual que você ia gostar, né? É tudo culturalmente construído. Então, se uma sociedade, ela veicula muitas vezes a mesma imagem, o mesmo corpo, a mesma cor de cabelo, de olho, de pele, o mesmo tamanho de corpo, de tudo... É lógico que você vai achar que é seu gosto isso daí. Tô falando da minha hipocrisia também, né? Mas é isso, assim. E nesse ponto, assim, todo mundo trabalha com o corpo. Alguém deixa o corpo em casa pra trabalhar? Todo mundo trabalha com o corpo, né? Chega a ser, assim, uma dissonância a gente achar que a gente não trabalha com o corpo. Tem profissões que expõem mais o corpo do que outras. Tem profissões que mostram mais o corpo do que outras. Tem profissões que trabalham mais sedentárias do que outras. Que são essas que acham que não usam o corpo para trabalhar, normalmente. Mas isso também tem um recorte, muitas vezes, de classe, né? Quanto mais exposto está o seu corpo a intempéries do trabalho, normalmente mais exposto você tá ao efeito ali da economia. Geralmente é isso aí. Então, quando a gente fala sobre mulheres, então,
triplica essa questão, né? E aí volta naquilo que a gente estava falando ali, né? Sobre essas profissões que a gente considera que expõe mais o corpo, tipo uma dançarina, ou uma prostituta, ou o que quer que seja. E aí o lance do OnlyFans, o que pega muito, eu acho, ainda para mulheres, né? É ter essa alcunha, né, de prostituta. Eu nunca vejo um homem sendo chamado de prostituto, gente. Nem se usa essa palavra com o no final, sabe? Não, e o mais interessante, né? O mais interessante não, mas um ponto é como a gente, tipo, na cabeça, confunde real dançarina com prostituta. Tipo, quando, ainda mais quando vai pra outro país. Eu lembro que eu tinha uma colega, não é minha amiga, mas uma colega lá no prédio que ela foi morar na Grécia e foi dançar em restaurante brasileiro. Cara, virou puta. Tipo, assim, é óbvio. Não, é óbvio, eu não sei se virou. Eu não sei, entendeu? Aí depois ela foi pra Itália, foi pra Portugal, foi pra não sei onde. Virou puta. Tipo, quem que viaja trabalha dançando? Puta. Tipo, cara, de uma jeguice, né? É chucro mesmo. É falta é jumento, né? Reginaldo, eu amo você, mano. Que filho da puta. Não, mas tá certo, cara. É uma tipo, eu nunca perguntei pra ela, nunca cheguei nela e falei, como é que tá seu trampo? E aí, como é que tá as coisas? Porque pra mim é prostituta. E tipo, e até se for, eu ia perguntar, amiga, eu nunca tive uma amiga prostituta, que merda, não sei. Como é que funciona? Não sei. Mas rola um bagulho assim, foi dançar fora. Outro país, brasileira, barriguinha, né? Mas digressando aqui, Reginaldo, será que não dá, tipo assim, você tem uma amiga que tem um OnlyFans? Tipo, não dá pra você perguntar, como é que tá seu trampo? Porque isso é uma conversa. Então, vem cá, gente. A gente já trouxe uma convidada aqui, amiga nossa, que tem OnlyFans. E eu pergunto pra ela como está seu OnlyFans. Não é uma questão pra mim com ela. Na minha relação com ela já deixou muito claro. A gente conversa sobre isso. Mas nesse caso específico, que era alguém que não era tão minha amiga, e ficou meio que subentendido que ela foi dançar no restaurante brasileiro. Fica aquele papo meio. Mas é 100% preconceito, porque eu não tenho sentimento nenhum outro emprego. Não é uma questão. Eu pergunto o emprego da Nina, e como é que você tá, caralho? Tá ligado? Né? Mas foi dançar. E muito louco, né? Agora trazendo aqui. Nunca na minha cabeça, quando eu conheci a Nina, eu liguei a dança do ventre dela, que ela me falou no primeiro papo que a gente teve, com prostituição. Mas com essa menina que foi dançar fora do país, eu liguei. Tipo, automaticamente, né? E aí que eu trago, imagino que ela dançando na noite, aguentando bêbado. Tipo, mano, uma apresentação... Ou nem bêbado, ou tio com dinheiro, ou gente entojada, né? E o que sempre todas as mulheres vêm aqui, Nina, elas falam a mesma coisa. Como é difícil, como é uma merda, como é ouvir todo dia, como é uma superação. Então, e assim, nem preciso estar dançando pra ouvir, sabe? Se fosse, geralmente, quando eu estou dançando é quando eu menos escuto. Porque eu, que não sou profissional mais, eu só danço em festa árabe de colegas, de outras pessoas que dançam. Esse fim de semana mesmo eu dancei em evento, que é de pessoas da dança do ventre. Então, é um espaço extremamente seguro nesse sentido. Então, é uns lugares onde eu menos vou ouvir porcaria sobre dançar, ou vou ter que me explicar e falar, ou às vezes, que é o lance do acadêmico, né? Tipo, eu evito às vezes falar que eu danço, hoje em dia menos, mas assim, no começo, eu evitava um pouco falar que eu danço para não ser descredibilizada, pro meu trabalho não ser descredibilizado. Do meio acadêmico. Do meio acadêmico. Porque escrever sobre o Oriente Médio, linda, plena. Arrasou. Dança do Oriente Médio, aí não, né? Aí é prostituta. Mano. Tem uma coisa de separação, né? Ou na cabeça da galera, de que o intelectual e o físico são coisas separadas. E que o intelectual merece valor e o que é físico não. Na nossa cabeça, né, Léo? Na nossa, de todos nós. Tipo... Isso. Quando eu mesma recuso falar que eu danço, eu também tô fazendo essa recusa, né? Não, mas mesmo socialmente, né, gente? A gente precisa passar nos lugares, a gente precisa vestir máscaras nos lugares, né? Mas nos espaços de dança, geralmente é onde eu menos escuto. Quando que eu sei que eu vou escutar? Por exemplo, agora eu não estou trabalhando nisso mais, mas eu era professora de ensino básico.
Eu tenho um monte de fotos de dança no meu Instagram. Eu não aceitava aluno no meu Instagram, terminantemente. Por quê? Porque vai gerar um burburinho entre os moleques ali, os adolescentes e as meninas. Não, os moleques que eu digo não foi nem só no masculino. Os moleques é tipo a massa de alunos, né? E quando muito, vai chegar nos pais, que podem achar coisas diversas sobre isso e começar a me atacar por causa disso. Eu não vou passar por isso. Então eu não aceitava aluno de modo algum no Instagram. Isso que você foi professora da rede pública numa cidade pequena aqui do litoral de São Paulo, né? Chegou lá essa informação? Chegou lá que você dançava? É dele que você tá falando? Conta pra nós. Mas muito pouco. Mas porque eu restringi muito isso. Porque eu não queria ser vista pelos meus alunos, que são adolescentes ainda, né? E adolescentes, vocês sabem como são, né? Todo mundo já é adolescente. Punheteiros, bronheiros. Exatamente. E não só, né? Eu trabalhei numa região que é extremamente evangélica. Então, além do medo do punheteiro, eu também tinha medo do crente fervoroso. Cara, só desculpa, desculpa, Nina. Tá vendo, Léo? Léo, a mulher, toda mulher que a gente traz aqui pra conversar, a gente tem um medo bem basal, é uma coisa bem basal. Elas estão sempre pensando muito mais à frente, cara. É uma vivência muito. Sobrevivência. Né? Nina! Essa é real! Realmente! Caralho, não, é porque é isso, assim, mano. Os nossos medos é no máximo assim, caralho, 2 caras numa moto, vou ser assaltado. Caralho, a gente não pensa assim que se eu sair 2 horas da manhã bêbado do rolê e voltar de Uber, o cara vai querer me estuprar. Não é uma preocupação, tá ligado? Mas aí cada vez, Nina, toda vez que a gente traz alguém uma mulher pra gente entrevistar, a gente fica assim, ó, meu Deus, não considerei, tá ligado? Então, tipo, eu tenho medo de ser estuprada por 2 caras numa moto, por um cara só sem moto, às vezes, né? O que é. Mas a gente tem medos muito simples, assim. Eu tinha medo de perder meu emprego, eu tinha medo de sofrer processo administrativo, eu tinha medo de pai vir brigar comigo em reunião, eu tinha medo de minhas fotos de dança passarem por inteligência artificial na mão dos meus alunos. Eu tinha medo de perder o respeito dos meus alunos dentro de sala de aula, para falar assim, mas você dança de sutiã? Sabe? Quantos anos tem a dança do ventre, Nina? Então, esse é um assunto polêmico, né? Esse é um assunto polêmico. Assim, esse é uma das minhas perguntas de R$1 milhão. Para mim, baseado em estudos, né? Tem cerca aí de 2 séculos. 200 aninhos de idade, o que já é bastante coisa, né? Mas se você for jogar no Google agora, se vocês jogarem aí numa pesquisa rápida, vão falar para vocês que tem mais ou menos 3.500 anos de idade, que surgiu no Antigo Egito, associado com o culto da deusa Ísis de fertilidade, o que é uma grande baboseira. Eu ouvi uma história que era mais de 3.000 anos, por isso que tá vendo? É maravilhoso o Léo perguntar. Porque eu já ia meter, não, porque o Reginaldo lá da cidade da praia tá falando que a dança de 3.000 anos tá errada. É ele que tá certo, a dança de 3.000 anos tá errada. Mas alguma coisa, vocês conhecem alguma coisa que tem 3.000 anos de idade e continua igual? Nada, impossível. Não. Falam não é a Bíblia? A Bíblia não tem? Reginaldo. A gente tá no 2025, Reginaldo. Dá pra até falar, assim, mas normalmente o que tem 3 e poucos mil anos de idade são registros escritos, né? Isso sim. Como é que você vai registrar a dança 3.000 anos atrás? Como que eu sei se eu tô dançando a dança de 3.000 anos atrás? Baseado em quê? Em imagem? A arte egípcia a arte egípcia antiga, ela tem cânones muito restritos ali de forma de representação. Como que eu posso dizer que aquilo ali é o que eu danço agora? Faz o menor sentido, né? Não tinha TikTok? Exato. Até com vídeo. Vídeo passa por edição, tem 3 câmeras. Inteligência artificial. Ou tá mó barulheira no ambiente, você não sabe se a Ana Marlarina tá dançando com a música certa ou não, porque não dá nem pra ouvir naquele vídeo estourado que você fez do Instagram Stories na balada. Ô Nina, deixa eu trazer uma reflexão ainda, voltando um pouquinho. Só uma pergunta, só pra finalizar esse papo.
Então, como a gente conhece, tem 200. E tem alguns indícios que existiam danças e coisas assim há 3.000. Mas, do jeito que a gente conhece, 200. Existem danças no mundo desde que o mundo é mundo. Posso dizer que alguém em algum lugar faz a mesma dança? Aí, questão de fonte histórica, né? Impossível. Impossível. Não tem como eu afirmar que um registro visual, que é uma imagem estática, ainda que eu, na minha dança, imite essa mesma imagem estática, eu posso dizer que eu tô fazendo a mesma dança que esse maluco? Acho muito complicado. É a mesma coisa, gente. Imagina assim, ó. Fora que as pessoas que vão reproduzir, muitas vezes, não têm habilidade física. Se fosse falar pro Leonardo, para ele ser o carregador da festa junina, daqui, porque vamos supor, ó, teve guerra mundial, acabou todos os meios de propagação de vídeo. Leonardo, você vai ser o cara que vai subir no pau de sebo, Leonardo. Eu tinha que fazer essa piada, eu não podia deixar passar. Como assim, cara? Por que pau de sebo, rapaz? Toda festa junina tem quem sobe no pau de sebo, cara. Ah, que delícia. Você não lembra do pau de sebo, cara? Eu não lembro, ruim, cara. Foi ruim. Desculpa, gente. Tá tudo bem. Aí assim, beleza. Leonardo, vai fazer a reprodução da festa. Pode até ser que na minha cabeça, eu acho que eu sei. Olha, cobra, você quer? Vamos pro alto, faz a quadrilha e tal. Mas a minha habilidade física vai me impedir de passar com fidelidade. Entendeu? O meu cognitivo, Leonardo, não vai nem deixar eu saber organizar. Ó, a minha mente perturbada não vai deixar eu organizar. O meu corpo sem coordenação não vai deixar eu executar. Então, graças a Deus, o ser humano inventou a leitura, inventou a escrita, né? Inventou o vídeo e a foto, né? É mais ou menos. É por isso que tem tudo remake e reboot. Entendeu? Remake e reboot são reinterpretações de coisas que já existem por pessoas mais habilidosas ou menos habilidosas. A dança do ventre, pra muita gente, é o live action da pintura da tumba egípcia, assim, sabe? E não é, né? Ah, mas vocês nunca e vocês já fizeram uma dança do ventre com as cabeças dos deuses, não? Ai, tem... Nossa, eu acho tão brega, mas tem em todo lugar. Tem mesmo, é verdade? Eu achei que era zoeira. Eu ia achar muito legal ver com os... Gente, queria que fosse, eu acho... Anubis, Horus, Ra, Sete, porra, ia ser legal pra caralho! Primeiro que eu acho que do tipo, por mais que seja uma religião que não é praticada hoje e tal, eu acho assim, de um desrespeito imenso você pegar cabeça de Anubis, enfiar na sua própria cabeça, fazer a dança mais porca que você consegue naquele dia e falar que é uma homenagem. Não acho que funciona assim, porque eu não faria isso com a imagem de Jesus Cristo, como não faria isso com o Alcorão, como não faria isso com, sei lá, entendeu? Com qualquer outro símbolo religioso de alguém, de qualquer época. Acho que não cabe uma coisa com a outra. A menos que o intuito seja realmente tirar sarro daquilo, ser iconoclasta, daí show, entendeu? Aí vamos. Mas como homenagem, você pegar, fazer uma dança completamente diferente daquilo ali, aí você põe um monte de... pega um papel de parede que você comprou na Tok Stock, de figurinhas egípcias, põe no recinto e bota um monte de bailarina lá e fala os deuses egípcios. Gente, que surto. Que surto, eu acho. Você sabe que eu achei muito interessante isso que você falou, porque quando você traz a ideia de quando tá escrotizando numa maneira de tiração de sarro, quem já perdeu mesmo não tem o respeito, até vai porque você sabe que já perdeu o respeito e não importa, e quando é um ode, né? Porque de fato, quando eu penso nisso, eu não pensaria num ode, né? Possível que pode ser um ode, os deuses lá dançando, tem que ser uma coisa mais tiração. Fundamentalmente orientalista fazer isso, porque você grudar a dança do ventre, que é uma prática contemporânea, com a prática do Egito Antigo, você está retirando do meio, entre uma ponta e a outra, pelo menos aí uns 3.500 anos. E aí você está falando, não, mas é tudo a mesma coisa assim, gente. Não, é muito legal. Você está achatando essa cultura como se ela não tivesse acontecido nada desde então. Os caras são parados no tempo, os caras são inertes, como é que eu vi hoje que eu achei muito bom? Foi imune ao conhecimento. Os caras são imunes ao conhecimento. Há 3.000 anos não mudou nada. Tem um pessoal aqui no Brasil que tá assim, viu? Não, mas
E só trazendo e como você fala do respeito da religião do outro, que é uma coisa que eu não sou religiosa, eu tento ter, mas muito mais, sendo muito sincero, eu tento ter a respeito pela religião do outro, porque eu tenho que ter respeito por tudo que o outro faz que não me danifique, simples assim, do que pela religião, porque religião pra mim eu não me importa. Mas quando você traz esse paralelo de eu não faria porque é desrespeitoso, me lembra na cabeça o atentado que teve lá naquele jornal que fez uma piada com Maomé na França, né? Teve um atentado, porque para eles o maior desrespeito da história é representar, né? Eles não podem ter presença. E trazendo aqui para o nosso, quando eu vejo um fanático religioso criticando Jesus numa parada gay, eu não tenho problema nenhum, gente. Eu não acho, para mim, Jesus, ele não tem sexo. Se Jesus não é, se é gay, se não é, ser gay não é menor que nada, então, foda-se. Mas dentro desse fanatismo religioso, dá pra compreender, dentro daquele achismo, a pessoa fica muito inconformada, que eu não concordo e não acho legal. Eu acho que foda-se. Mas, que doideira, né? Porque aí você tá mexendo com religião, né, cara? Religião é uma coisa bem pessoal e importante, né? Não sei. É que é isso, né? Existem milhões de religiões antigas, inclusive provavelmente umas que a gente nem conhece, né? Até onde eu sei, não tem praticantes da religião egípcia da forma como ela era. Nem por isso, aquilo ali não foi feito para ter uma dimensão sagrada. Aquilo ali foi feito para ter uma dimensão sagrada. A tumba, a pirâmide, é uma tumba. Você está entrando dentro de uma lápide. Você está entrando dentro de um cemitério. É um local turístico? Entrei? Sim. Mas eu acho que uma dessas características de a gente ficar muito preso na própria cultura é a gente relativizar tudo que vem da cultura alheia. Então, eu acho que isso também passa por relativizar aspectos que possam vir da religião, aspectos que possam vir mesmo do passado, antigo, daquele local. E eu acho que essa massificação, ela desmistifica, assim, ela faz com que as coisas elas virem outras coisas, o que não é um problema, né? Mas eu, Nina, pessoalmente, não gosto muito dessa perspectiva, porque eu acho que tende a desumanizar quem ainda tá lá. As pessoas que convivem com aquele patrimônio, as pessoas que convivem com aquela iconografia, aquilo tem um sentido para eles que não é o meu de entrar na tumba, de querer tirar foto ali dentro. Então, iconografia é uma palavra que a gente não escuta todo dia. Não escuta, não. É cultura. É o conjunto de ícones, ou seja, o conjunto dos desenhos das coisas. Muito bom. Então, eu gosto de... Assim, eu procuro humanizar o máximo possível as coisas com as quais eu trabalho sendo historiadora, né? Porque... nada do que a gente estuda ou do que a gente vê não foi feito por alguém. Tudo foi feito por alguém, né? E tudo tinha algum sentido. Se eu não conheço esse sentido, é uma coisa. Posso levantar hipóteses. Mas agora, subverter completamente aquilo ali, eu não sei se é o caminho. Eu acho que a gente desumaniza mesmo. Não só as pessoas do passado, como as pessoas que são, de alguma maneira, herdeiras daquelas coisas ali. Então, eu não gosto muito, assim, mas isso é um pouco pessoal mesmo. Eu não gosto muito dessa ideia de ficar dançando com a cabeça dos deuses em restaurante. Eu não gosto muito dessa ideia de ficar falando que a dança do ventre é uma dança de 3.000 anos de idade, até porque esse é o assunto do meu mestrado. Eu estudei isso aí e realmente não achei uma única fonte que diga isso. Mas vai ter um monte de gente da dança que fala. Tem hora que eu compro a briga, tem hora que eu fico quieta na minha e só faço o que eu quero e danço do jeito que eu quero, sem me envolver demais. Mas eu, pessoalmente, não gosto muito dessa perspectiva, porque ela, inclusive, é bastante orientalista. Achar que essas coisas são livres para eu entrar e sair, fazer dentro daquele lugar o que eu bem entender, usar essa cabeça de Deus aonde eu bem entender, falar que a dança só é válida se ela for do Egito Antigo, né? Porque é um negócio que todo mundo conhece. Se for do Egito Contemporâneo que ninguém sabe nada, já não vale mais para mim. Pô, você dança que você quer, minha filha. Não precisa ter validade de tempo nenhuma também. Eu concordo contigo. Tem um negócio
que eu penso sobre isso, que é o seguinte, assim, né, de fato, eu para religião, muito difícil eu falar que religião que eu sou, né, porque esse é o freestyle religioso brasileiro, né, a gente faz a mescla da coisa toda, mas Eu gosto de dizer que o brasileiro, em geral, ele é o católico místico. é isso, eu sou Católico católico. mágico, É isso, eu acho que eu tô mais ou menos pra esse caminho aí. Mas, tem um cara... Só um minutinho, temos episódios sobre isso. Tadinho, tá difícil ser jovem místico. Onde eu e o Léo falamos sobre como é difícil crer. E a gente fica o episódio inteiro em cima do muro. Não dá pra, a gente não fala que acredita, entendeu? A gente não acredita em signo. Mas sabe, horóscopo, sabe, Lua, Vênus e caralho 4. Mas não acredita, porque tem que ser macho. Desculpa, Léo. Quem tá ouvindo aí tem que curte, compartilha, comenta, vai lá, ouve, faz essa porra toda e compartilha com todo mundo que você conhece. Mas tem um negócio, cara, que é o seguinte, assim, e aí eu né, leio as coisas, né, atuais e de vez em quando, e pensadas, e filosofadas, e aí eu dou uma titubeada, sabe? Porque, assim, tem um cara que eu gostava muito, não gosto mais, porque eu descobri que ele é um abusador, embora ele tenha sido o meu ídolo da vida toda, que é o Neil Gaiman, né? Que é um cara que escreveu Sandman, ele escreveu um monte de livro foda e tal. E um dos livros que ele escreveu é o Deuses Americanos, né? No Deuses Americanos, ele fala alguns conceitos muito interessantes nesse sentido, assim, né? Que os deuses antigos, eles estão em decadência, porque não existe... Porque o que faz um deus ser poderoso, né? E ter relevância? É o quanto que as pessoas dedicam de vida a esse Deus. O que significa dedicar vida? Significa rezar, dedicar tempo, fazer sacrifício, fazer ritual, fazer momentos de culto, né, a esse Deus, né? E aí, vai, Reginaldo, você tá no mudo. Essa merda eu tô apertando a porra aqui pra ligar e não liga. Eu queria só fazer até já caguei a sua conversa. Joga em Cult of Lamb. É um joguinho que você tem que... Você é um deus e cria seus súditos pra te cultuarem. É maravilhoso. Você pode colocar eles, inclusive, pra transar. Você pode casar com quantos você quiser. É maravilhoso. E você é uma ovelhinha fofa. É o mais legal. É que você não, mas você só pode casar se você declarar lá a lei que você pode casar. Senão há fiéis ciumentos que não gostam que você tenha mais de um companheiro. Igual Henrique VIII, né? Que criou um braço do cristianismo só pra poder se separar da rainha, né? Exato. Aí que ele fala? Você precisa dedicar a vida, né? E aí esse deus se torna poderoso se você dedicar a vida a ele. Ou seja, os deuses nórdicos, eles eram poderosos porque as pessoas faziam sacrifícios. O Cristo é poderoso por quê? Porque as pessoas dedicam tempo. Mas aí, com o tempo, os deuses deixaram de ser poderosos porque as pessoas deixavam de dedicar tempo. E novos deuses apareceram. A internet, o cartão de crédito, inteligência artificial, o celular e afins, assim. Então, em teoria, de acordo com isso, né? É tipo assim, quanto você dedica de vida a isso para poder cultuar? Na minha cabeça, mesmo que seja através de uma dança vulgar, colocando uma cabeça de papel machê, é uma forma de você meio que cultuar, sabe assim? Então, é uma manifestação do divino de outra religião que não estaria presente de outra forma, porque atualmente é difícil parar alguém e falar assim, ó, eu vou cultuar Thor mesmo, vou sacrificar duas ovelhas aqui, três menina virgem e já era. Não sei, assim, me parece, sabe? Olha, me parece assim que se vocês que como homens muito machos, lógico que vocês nunca abriram o Tinder hétero, né? Como se fossem mulheres, mas súdito de Ragnar, de Thor, tá cheio. Mentira! Sério? De Osasco, né? Ragnaldos. Tá cheio. Ragnaldo! Yes! Se eu tivesse 1,90, porque eu sou cabeludo, sou branquelo, se eu tivesse 1,90, eu seria o Ragnaldo. Você é um potencial Ragnaldo, hein? Toma cuidado. Ragnaldinho, né? Porque eu tenho 1,70, né? 1,69,5. Original, Ragnaldo é a coisa mais maravilhosa que eu já ouvi na minha vida. Cara, é muito bom, Ragnaldo. Isso aí tá na internet. Isso aí não só estou roubando a ideia de alguém que eu já vi. Ó, não. Mas esse lance dos deuses egípcios, assim, eu acho que... e outros deuses também, né? Mas particularmente dizendo dos deuses egípcios, porque é o exemplo que eu tava citando é uma coisa que eu acabo tendo mais contato, né? Eu acho que,
pouquíssimas vezes são as que as pessoas estão realmente querendo fazer homenagens. Por quê? Normalmente é uma associação pronta que se tem de dança do ventre com deuses do Egito Antigo. Igual eu falei pra vocês, se vocês jogarem aí dança do ventre no Google, vai aparecer que a dança é do Egito Antigo, que é uma puta de uma falácia. Então, normalmente as pessoas só aceitam uma informação pronta, burra, nesse caso, essa informação é bem burra, e não questionam aquilo, sabe? Não procuram se aprofundar melhor ou pensar aquilo ali com mais crítica, né? Tipo, inclusive, imagina se fosse um assunto que o povo não gostasse, porque o povo da dança ama muito a dança, tá? Ama muito o Egito. E mesmo assim não tem muitas vezes esse olhar crítico para isso. Imagina se fosse um assunto que não gostasse, daí gera outros tipos de intolerâncias, né? Então eu acho que se a gente pasteuriza a cultura que a gente gosta, imagina aquela que eu não conheço ou que eu acho meio esquisitinha, sabe? Então eu acho que é uma linha muito tênue, assim, que tem entre essas coisas. Mesmo esses Ragnaldos. Eu adoro a cultura nórdica. Em função de quê que você adora? Do Vikings, a série da Netflix, uma série extremamente viajada no ponto de vista histórico? Yes! Próximo episódio. Vamos convidar. Eu vi todas, amei. Não vi a Valhalla. Eu vi todas, eu a gostei. Vamos fazer um inteiro pra falar sobre autenticidade. Até porque, assim, lá tem um dos maiores crush da minha vida. Da vida do Ragnaldo. Eu sou o Ragnaldo do Grajaú, gente. Cresci no Grajaú. A lagartinha, eu não sei como chama. Eles convidando outras pessoas a transarem com eles. Uma coisa maravilhosa. Vucu delicioso. Vou falar a besteira. Olha, uma das poucas cenas, aquela cena que ela amarra o rei e dá santadona nele, é muito puxada. É muito puxada aquela lá. Aquilo é um abuso aquilo lá. É um abuso, não pode acontecer. Mas, dentro do meu papel de fala como homem que não vive essas coisas, não estou romantizando, pelo amor de Deus, a nossa ideia é acabar com o abuso, foi puxada aquela cena da santadona da larga, tá? Eu nunca vou esquecer. Jamais. Jamais. Então, um episódio futuro aí, né? Tá difícil ser Ragnaldo? Tá difícil ser viking? Meu Deus, é uma ótima ideia. Tá difícil ser viking nascido aqui no Marajoara? Tá difícil ser viking de Pirituba? Tá difícil ser viking de Ubatuba? Tá difícil ser viking do Acre? É de São Bernardo. No Brasil... no Brasil. Hoje não. Deixa pra dizer que existem estudos arqueológicos que afirmam que os vikings chegaram no Brasil antes dos portugueses. Vou só deixar essa info aí, daí vocês procuram esses artigos depois. Porque quem sabe aí você consegue se reafirmar como um viking, pelo menos com melhores fontes. Não, vocês já ouviram aquela historinha lá que tem o deus da África, aliás, da América Central lá, que é o Quetzalcoatl, que falam que é o deus do trovão, e ele era gigante e de cabelos vermelhos, cara. Falam que é provavelmente foi um viking, cara. Que chegou... A cobra emplumada, não é? Exatamente. Emplumada, Eu conheço ele pelo Final Fantasy. No Final Fantasy ele dá choque, mas ele é uma ave bem grande que fica voando assim, não tem cabelos vermelhos. Ele é verde. Final Fantasy VIII, PlayStation 1, anos 90. Ele tem todo o Final Fantasy. Eles fazem várias versões. Encontradas, né, na América Latina, que faziam homenagem, né, à serpente emplumada, tem o penacho verde, né? Eu queria, antes da gente encaminhar para o encerramento, voltar para o nosso tema central, porque eu quero fazer uma pergunta para a Nina aqui. É isso que eu ia falar, assim, já deu 1 hora e cacetada, assim, a ideia quando eu chamei a Nina pra cá era um papo totalmente diferente desse, o que eu acho muito bom e orgânico, então eu acho que tá maravilhoso. Eu não sei como é que a gente vai dar o nome pro episódio, mas tamo aí. O Brasil se organiza, Reginaldo. Mas assim, porque né, falando dessa coisa aqui, né, Nina, de... né, nós, homens, brancos, eu branco entre parênteses, porque eu tenho mais cor de papelão, mas o Reginaldo é branco. Então assim... Nós, homens brancos héteros, que somos os salvadores da pátria e nos colocamos aqui como aliados da causa feminista, da causa das mulheres, né? A gente já tem um super
trabalho de tentar colocar nas cucas dos homens aqui, né? Como ser aliados das mulheres. Lá no Oriente Médio, existe espaço para o homem querer ser aliado da mulher? Ou estão todo mundo condenado a virar fundamentalista religioso, ou machista, ou entendeu? Isso. Assim, o que não falta para homem é espaço, né? No que ele bem quiser fazer. O que falta é espaço para nós. Ou, ainda mais, para pessoas que não se afirmam como homens e mulheres, né? Porque o homem, onde ele quiser pisar, ele vai. Ele vai ter esse espaço. Agora, existe, sim, várias correntes de feminismo árabes e / islâmicos, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? É bom também... vou aproveitar esse momento para fazer essa diferenciação. Conceitue pra gente, por favor. Então, uma aqui tá a gente tende a juntar, né, árabe, muçulmano. São informações de ordens diferentes. Por quê? Muçulmano é uma escolha religiosa, né? Então é uma identidade religiosa. Árabe diz respeito a uma região geográfica normalmente, inclusive, é bem debatida a ideia de árabe, né? Mas o que mais se aceita e o que mais se usa é que árabes seriam os 22 países da Liga Árabe que usam o árabe como idioma oficial. Então, árabe é uma coisa, né? Corresponde a povos que falam árabe como idioma, geralmente é isso. E se a gente está falando de textos mais antigos, de questões mais antigas, isso já tem outras nuances também. Mas hoje, né, árabe é isso. Pessoas ali que fazem parte desses 22 países porque falam a língua árabe. E muçulmano é uma escolha religiosa. Assim como não dá para eu pensar, por exemplo, no católico como uma unidade, porque ele está espalhado em todas as regiões do mundo, o muçulmano também está espalhado em todas as regiões do mundo, né? Inclusive tem uma comunidade muçulmana no Brasil bem grande, né? Em alguns estados, em algumas regiões mais do que outras, mas tem uma comunidade muito grande de muçulmanos no Brasil. E as maiores comunidades de muçulmanos não são no mundo árabe. Né? São aonde? No leste asiático. A Indonésia, Nepal, países que não falam o idioma árabe como língua primeira, como língua nativa. Então, são coisas diferentes, né? Mas existem tanto várias correntes e várias formas de feminismo nos países árabes e também existe várias formas e correntes de feminismo associadas ao Islã, né? Que algumas andam juntas, outras andam em separado. Por quê? Nos próprios países árabes, apesar de, sim, a maioria das pessoas nos países árabes são muçulmanas, mas alguns países são mais muçulmanos do que outros, mesmo dentro do território árabe. E alguns países são como o Brasil, laicos, entre aspas. Que é aquilo, a moral da religião acaba pesando, mas se você for ver, não é um estado atrelado à religião, né? A Arábia Saudita, por exemplo, que é um país que as pessoas adoram querer ir viajar e falam muito, é um dos estados que é islâmico. É um estado oficialmente islâmico. Então, né... E o Brasil, e um paralelo, o Brasil, que é um país laico, tem bancada religiosa. Exato. E nesses países também tem, né? Lá também tem as suas próprias bancadas e redes de influência político-religiosas, assim. Mas, enfim, de qualquer modo, né? Assim como no Brasil, isso é uma característica que eu acho muito, não vou dizer padronizada, mas assim, bem forte na maioria dos feminismos que eu conheço, porque eu também não vou dizer que eu sei de todos aí, né? São muitas correntes para acompanhar. São relativamente abertas a terem diálogos com homens e terem uma certa participação. Inclusive, a primeira corrente feminista, entre aspas, no Egito, foi feita por homens. Que, lógico, apoiados por suas esposas, mas elas tiveram um papel muito menos público, pelo menos naquele momento. Hoje é que se tem, né, revisado tudo isso e dado o devido crédito para essas mulheres, mas no Egito mesmo, a primeira onda de feminismo, digamos assim, de liberação feminina, veio de uma rede de intelectuais homens. Então,
existe esse espaço, né? Porque em nenhum momento ninguém vai proibir o homem de fazer nada. A gente, às vezes, até gostaria, inclusive. É muito foda. Gostaria. Mas não é uma possibilidade, né? Então, é melhor. E eu, Nina, inclusive, acho muito melhor que eu tenha homens que vão dialogar comigo do que homens que apenas vão ficar contra mim, né? Então, eu acho que nem sempre dá para resolver no diálogo, mas eu acho que a gente pode sempre tentar primeiro o diálogo. Então, em outros espaços, é parecido com aqui nesse sentido. É que talvez essa informação não chegue tanto aqui no Brasil, né, no dito Ocidente, até por uma barreira... Vou citar a barreira linguística, tá? Para não falar de novo das questões do capital aí, né? Para não ficar pesando na mesma coisa assim. Coisa de comunista! Solta o hino, Cascão! Solta o hino! Isso é coisa de comunista! Tá descendo a bandeira aqui atrás, né? De pé, ó, vítimas da fome! Isso. Muito Então, bem. para não falar disso, né? Mas, assim, a gente acaba acessando, muitas vezes, informações que estão em inglês, mali-mali em francês, em espanhol. Em árabe, é mais restrito. Então, tem um pouco dessa distância geográfica, tem um pouco dessa distância linguística e tem a distância cultural, que é um pouco dúbia, porque existe muito árabe, descendente de árabe no Brasil. Só que aqui, muita dessa descendência árabe foi assimilada à moral cristã, ao idioma só do Brasil e tal. Então, acaba tendo uma cultura mais próxima do árabe, muitas vezes nesses costumes, em algumas expressões da música, nananã, mas menos nessa questão política, nessa questão mais identitária, digamos assim, né? O que é bom e é ruim, porque aqui os árabes sofrem muito menos xenofobia do que em outros lugares, mas sofrem, né? Mas sofrem um pouco menos, vai. É um pouco mais brando do que nos Estados Unidos do Trump, por exemplo, né? Aliás, nos Estados Unidos do Trump é um péssimo exemplo de qualquer coisa possível e imaginável. Tem isso, mas assim, são informações que estão acontecendo lá, né? Não é ali não é um buraco que alguém cavou e não chega a nada e ninguém faz nada lá que também não chegue aqui. Porque às vezes você precisa, talvez, estourar um pouco a bolha para ter um pouco mais de acesso a algumas informações relativas ao Oriente Médio de modo geral, porque as nossas redes de informação, elas são vinculadas normalmente a grandes plataformas de informação europeias e norte-americanas, que não privilegiam esses assuntos, né? E quando falam de mundo árabe, falam para falar mal. Total, Nina, verdade. É isso, gente. Pessoal, vamos caminhar para o encerramento, que já temos 1h30 de episódio gravado. Eu acho maravilhoso, é muito dolorido. Por mim, eu vou ficando, né? Eu tô tomando uma cerveja, tô com meus amigos aqui, eu vou ficando, mas a gente tem que, né? Vamos estar encerrando, né? Não é assim que o pessoal, a gente tem que falar. Okay. Então, isso aí, a gente tem que... Eu vou acabar com isso aí. Esse podcast é meu, eu acabo com isso aí, tudo aí, viu? Nunca antes na história desse país já se viu alguém falando tanto. 1h30 de Oriente Médio com feminismo e coisa machista, história e essa coisa toda. E tem uma nova agora, tem ô Trump, devolve meu pai, ajuda meu pai, ô Trump. Gente, essa do defende meu pai, assim, minha cabeça, sabe, se eu parar de pensar em alguma coisa, vem automaticamente isso na minha cabeça. Defende meu pai. Eu tô igual aquele meme do cara no ônibus, na rua, na cama, que só pensa na mesma coisa. Na cama de dormir, né? Tipo, defende meu pai. Gente, é isso. Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal. Ouve a gente no Spotify, no YouTube. Segue a gente nas nossas redes sociais pessoais. Tadinho Tá Difícil Ser Macho no X, no Threads, no Instagram. Quer falar com a gente? Manda e-mail para tadinhotaDifícilSerMacho@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais pessoais também. E antes da gente terminar, Nina, manda sua mensagem para o mundo, porque por enquanto somos poucos,
mas um dia seremos milhões. E você vai ter seguidores e pessoas contratando você para artigos acadêmicos. E põe suas redes sociais, a rede do seu coletivo, faça seu merchan, mande a sua mensagem pro mundo. Se quiserem puxar lá, as minhas redes sociais, elas são pessoais, isso significa que eu posto um monte de tranqueira lá. Às vezes eu posto coisas sérias, mas eu também posto um monte de bobagem, né, gente? Porque equilíbrio. O meu Instagram é nina.pascoal e o do Runa é runa.coletivo. Runa é Hunna. Então tá lá tem muito menos bobajada do que no meu Instagram pessoal. E aí lá no meu Instagram tem o meu agregador de links, que tem todos os meus artigos onde eu normalmente falo menos porcaria do que pessoalmente, do que nas minhas redes, assim. Nina, obrigado, viu? Obrigado de verdade por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido tanto conteúdo legal, por contribuir, por aguentar a gente, porque eu sei que ocasionalmente a gente fala umas merda muito grande, a gente fala umas idiotices, eu sei, né? Mas é isso, né? Então, muito, 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 muito obrigado de verdade. E, Reginaldo, manda tchau pro povo. Muito bom estar mais uma semana aqui com vocês. Muito bom, Nina. Obrigado por ter topado o convite. Vamos marcar aí esse episódio para falar do Vikings aí, do Vikings, como você quiser dizer. Porque se a Lagertha não amarra os reis e não dá Santa Dona, já acabou com... Não sei que você pôs a minha perna num saci. Entendeu? Você acabou com o folclore. Uma fanfic que tinha na minha mente, tá? Eu achei que quando eu morresse, eu ia pra Valhalla e estaria lá, né? Ela e ela, a irmã, a mãe. É lógico que pra mim vão ter só mulheres, obviamente. Eu sou muito macho, eu não quero o Ragnar no meio. É mentira, eu pegava o Ragnar também, homem bonito. Eu tava lá no meio, me jogava, me esfregava. Um grande beijo, até semana que vem. Até mais, obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Até semana que vem.